Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate, na sequência da série sobre o Plano Diretor. Nesta edição vamos abordar o eixo desenvolvimento social e cultural aqui da cidade. As nossas convidadas no programa de hoje são a chefe da Unidade de Estudos Urbanos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Catiane Burhausen Cardoso, a arquiteta e urbanista Carla Moroso e também a vereadora Karen Santos, presidente da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, a CUTAB, aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre. As nossas convidadas, muito obrigado pela presença, sejam todas muito bem-vindas aqui ao Porto Alegre em Debate, para a gente tratar desse tema que é o debate do ano, né? Digamos assim, né? Porque é o plano diretor e aqui a gente resolveu então fazer uma série abordando as diversas faixas, né, os diversos eixos. E hoje estamos tratando, então, sobre essa parte, né, do desenvolvimento social e cultural de Porto Alegre. Só para que o nosso telespectador também possa entender a complexidade do que estamos falando nesse eixo que vamos discutir a partir de agora, eu peço a licença de vocês para explicar um pouquinho do que se trata, tá? Para que a gente possa trazer isso bem didaticamente para quem está nos acompanhando. O plano diretor, nesse eixo, ele fala da promoção e da qualidade de vida da população, envolvendo temas como inclusão social e o acesso aos direitos sociais. Questões relacionadas também às populações em situação de vulnerabilidade social, a perspectiva de gênero no espaço urbano, as manifestações culturais e também as questões das comunidades quilombolas, indígenas e também da habitação de interesse social e a regularização fundiária. Então, assim, só este eixo, digamos assim, daria uma série inteira, né? Mas para que a gente possa, enfim, de alguma forma, dinamizar esse debate, a gente vai tratando aos pouquinhos, tentando fatiar essa discussão para que aproximar esse tema dos nossos telespectadores. Deixa eu começar aqui com a vereadora Karen Santos, porque a vereadora trouxe já nas primeiras reuniões da CUTAB, né, esse tema para que os próprios vereadores pudessem se apropriar da forma de como a proposta iria tramitar aqui na casa, né? Então peço uma palavra inicial da senhora, tratando de forma geral desse tema, mas também já com foco para o debate de hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, parabenizo a TV Câmara por estar também usando desses espaços para suscitar esse debate. Vai ser um desafio, né, no contexto da cidade de Porto Alegre, da dinâmica de vida, né, do nosso povo, a gente conseguir entrar com essa discussão, que é uma discussão técnica, difícil, tem que ser traduzida e também não só informar, mas conseguir promover a participação. Acho que esse vai ser o grande desafio para a gente não ter um plano diretor pautado por quem tem as suas assessorias técnicas, jurídicas e que vai disputar para uma perspectiva. Assim. Então, aqui dentro da Câmara, nossa segunda CUTAB do ano, nós colocamos a pauta, né, para a gente conseguir se informar, e aí convidamos o diretor legislativo Luiz Afonso, que tem pesquisa, analisando os últimos três planos diretores que tramitaram aqui na casa, de como é que se daria a constituição da comissão, né, parlamentar que vai analisar a proposta que vai vir do Executivo, e também saiu de encaminhamento dessa reunião de comissão. O nosso mandato protocolou o requerimento para instituir o Fórum de Entidades, que também é um instrumento para que as entidades da sociedade civil possam se organizar para promover debates, discussões e, junto com os vereadores da casa, incidir na proposta do Executivo através de emendas parlamentares. Assim. Então, foram esses dois movimentos assim, que a gente conseguiu entender que vão se dar a discussão e a constituição das emendas. E na segunda-feira nós tivemos também aqui na Câmara um espaço proposto pela oposição, pelo PT, pelo PCdoB e pelo PSOL, também para dar um start, né, numa discussão do que seria a construção da oposição ao governo Mello, quais são as ferramentas que a gente vai ter que elaborar para também mobilizar o nosso povo, para pensar propostas, né, e mobilização para esse processo que é tão importante na nossa cidade. Perfeito, o vereador traz uma questão importante que é a participação, né, a constituição desse fórum, a constituição de uma comissão aqui dentro para tratar do tema especial para esse assunto,
que não tem, né, Catiane, deixa eu passar para outra ponta lá, para a Catiane da SMAMUS, Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, não tem como fazer essa construção sem a participação da população, né, já que temos que construir uma cidade que dialogue com as pessoas, nada melhor do que, e essa é imperativo, né, que seja assim, que se ouça as pessoas, né. Como que a Secretaria e a Prefeitura, né, tem tratado essa questão, né, desse eixo que a gente está discutindo, já particularizando aqui o nosso debate, para esse eixo do desenvolvimento social, cultural do plano diretor aqui na cidade? Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Olá a todos. Eu fico muito feliz com o convite, né, e a possibilidade da gente discutir esse tema tão importante que é o plano diretor. Então, esse eixo temático, especificamente do desenvolvimento social e cultural, ele surgiu a partir de estudos internos nossos, né, dentro da coordenação de planejamento urbano do município, a partir do estudo das estratégias do plano diretor. E estudando as estratégias, nós também tivemos acesso ao guia para elaboração e revisão do planos diretores do Ministério do Desenvolvimento Regional, no momento, e que ele trata de diversos temas. E nós fizemos uma correlação entre as estratégias do plano diretor e os temas do guia. E nós vimos assim que dentro do plano diretor nós temos a parte da habitação dentro da estratégia da produção da cidade, mas assim nós não temos muitas coisas específicas assim de desenvolvimento social e de debates que hoje em dia acontecem muito, como questão de gênero, por exemplo, inclusão social. Então, nós sentimos a necessidade de abrir mais o diálogo nesse sentido, assim, para tratar mais da cidade para as pessoas mesmo, né, especificamente. E daí, em função disso, discutimos dentro dos grupos temáticos que foram criados para a revisão do plano dentro da instrução normativa, né, que tem o grupo temático técnico operacional, que são técnicos da prefeitura, tem o consultivo técnico, que participam 46 entidades diversas, e o das regiões de planejamento também, né, que são os conselheiros que participam do Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano Ambiental. E dentro disso, nós pautamos 5 subgrupos assim, de discussão desse eixo, que são áreas de interesse sociocultural, espaços públicos, inclusão social, fomento e desenvolvimento social e acesso à cidade, que foram os temas que nós conciliamos nesses grupos, né, e fechamos os tópicos junto em discussão dentro desses grupos para o debate na conferência da avaliação do plano diretor que ocorreu 7, 8 e 9 de março agora. E com isso nós também trabalhamos para cada eixo temático foi criado um grupo, que nós pedimos também a colaboração das pessoas no desenvolvimento dos temas, da metodologia que a gente utilizou para participação na conferência e também sugestão de nomes de palestrantes e debatedores, que foi sugerido o nome da Carla, que fez uma bela apresentação no primeiro dia da abertura da conferência também. Então, nós estamos trazendo essa discussão desse eixo, né, que entendemos que é muito importante para a cidade. E ele perpassa todas as questões, né, desde dos direitos básicos sociais até a questão da moradia, o acesso a equipamentos públicos e serviços. Perfeito. Carla Moroso, arquiteta e urbanista, também seja muito bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. Obrigado pela presença. Trazer um pouquinho do que foi compartilhado lá na PUC, né, para compartilhar aqui conosco, também com os nossos telespectadores, também com esse viés, né, desse eixo mais humano, digamos assim, né, porque como a Catiane colocou, é um tema que perpassa por todos, né? A questão da inclusão, enfim, essa relação com a cidade, né? De forma mais humanizada, digamos assim, né? Traz um pouquinho do que foi colocado lá e teu ponto de vista também nesse sentido desse eixo. Então, primeiramente agradecer o convite, né? Está sendo uma honra estar participando desse debate. O tema do plano diretor ele é extremamente importante, né? E eu vou fazer minha fala a partir então da fala da Catiane e da Karen, da vereadora Karen. A moradia, né? Ela é um vetor de desenvolvimento urbano porque as pessoas precisam morar, independente da forma como elas acessam a cidade, né? Na realidade, a forma como elas acessam a cidade vai dizer muito sobre a distribuição das riquezas da nossa cidade, né?
A gente costuma dizer também que a casa, né, que a moradia, ela é a porta de entrada de todos os outros direitos. Né? Então, a gente precisa olhar o desenvolvimento urbano a partir dessa perspectiva. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Né? Querendo ou não, estamos todos nós vivendo, né, numa sociedade capitalista. Né? Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Isso significa, e isso foi comentado na conferência lá, na minha fala, que as coisas básicas para o desenvolvimento da vida tu acessa através de dinheiro. Né? Então, a gente não compra o ar, mas a gente compra água, a gente compra moradia, a gente compra alimento, e a gente viveu, né, gravada pela crise sanitária, uma crise enorme de desigualdade, onde a questão do alimento se tornou, né, central. Né? Então, acho que a gente precisa ter isso no cenário. Quando a gente está falando de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano, a gente também está falando de distribuição da riqueza urbana. Né? A gente tem que pensar que a questão central da desigualdade hoje é o acesso à terra urbanizada. Essa terra ela tem um preço, e é o custo dessa terra que faz com que as pessoas morem bem ou morem mal. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que o plano diretor, além dele ser estratégico no sentido de zonear a cidade, de definir os lugares, de pensar o desenvolvimento econômico, ele tem que pensar como é que ele vai equacionar as desigualdades urbanas. Né? Então, por isso que questões tão polêmicas como solo criado, né, como participação, elas perpassam e os movimentos populares e as organizações estão sempre colocando no foco, né, tentando trazer isso para uma linguagem mais popular, né, que nem a vereadora Karen colocou, significa uma distribuição de renda mesmo. Né? Então, se aqueles empreendimentos imobiliários eles querem construir e ganhar em altura, né, além da questão da infraestrutura urbana, tu tem que pensar qual é a contribuição desse empreendimento para equacionar a desigualdade das periferias da cidade ou do próprio entorno. Né? E aí tu tem que ter os fundos, né? Então a gente tem uma conta, né, que a gente faz, e uma conta que eu digo que ela está respaldada legalmente pela Constituição Federal, que é um tripézinho na realidade, né? Função social da propriedade, justa distribuição dos ônus e benefícios da cidade, e a questão da participação. Né? Então essas três coisas elas têm que andar junto. Né? Eu preciso ter um planejamento, né, seja urbano ou das políticas sociais habitacionais. Eu preciso ter recursos, né, financeiros, porque o Estado, para garantir direitos sociais, ele precisa ter uma estrutura e precisa ter dinheiro. Né? Então, o que os movimentos mais escutam é não temos recurso para investimento. Né? Então, onde é que vem esse recurso? Dos impostos e nos municípios, muito fortemente da gestão da terra. Né? Então, a gente precisa estar muito atento para esses instrumentos e principalmente para a forma como eles são operacionalizados, ou seja, que dinheiro tem no fundo, quem é que fiscaliza o fundo, a partir de que planejamento e de que perspectiva esse dinheiro é investido, quem está discutindo isso na cidade. Né? Então, realmente muito complexo para a gente estar, né, como tu mesmo colocasse, na realidade, dariam vários programas só sobre esse tema. Mas na sua fala, Carla, a gente já começa a vislumbrar algumas questões mais práticas, digamos assim, né? Porque quando a gente fala no plano diretor, isso é uma coisa muito, até de certa forma, meio abstrata, assim, porque são questões, enfim, que são muito amplas, assim, né? Então, quando a gente começa a falar, assim, em fundos, em política habitacional, em distribuição de renda, me parece que a gente começa a visualizar alguns apontamentos, algumas pistas de alguns dos pontos que na prática poderiam entrar nesse debate e serem efetivados, né, para que essas políticas que estão previstas nesse eixo possam ter um desenvolvimento mais amplo, né? Vou fazer uma pergunta, assim, pode ser a pergunta de 1 milhão, né? E talvez genérica nesse ponto, mas eu acho que é por aí, né? Para a gente começar a vislumbrar alguma coisa mais prática e mecanismos, né? No plano diretor, eles poderiam ser colocados em prática para a gente ampliar esse eixo, né? Para esse eixo tornar mais acessível, que as pessoas tivessem mais acesso à cidade, digamos assim, vereadora. Então, eu estava numa conversa no domingo passado na Farrapos, né? Numa atividade lá organizada por uma associação de moradores. E um morador antigo da luta pela moradia me questionou, né, e pediu para me encaminhar um pedido de informações de quantas são as áreas hoje irregulares na cidade de Porto Alegre. Isso é uma informação que desde o governo Marquesan a gente tenta acessar enquanto mandato, e o DEMAB, atualmente agora a Secretaria de Habitação, não conseguia nos atualizar, né, de quantas hoje são as pessoas que vivem em áreas irregulares, quantas estão em áreas de risco
em Beira de Arroio, em Alto de Morro, e que são as pessoas que vão ser impactadas por uma perspectiva popular e que integra essas pessoas dentro de uma lógica de cidade, assim. Então, para nós é fundamental ter um bom diagnóstico, né, de qual que é a demanda para a gente conseguir encaminhar o Gravame, né, gravar essas áreas enquanto áreas de interesse social, quilombos enquanto áreas de interesse cultural, retomadas indígenas enquanto áreas de interesse cultural. Recentemente a gente protocolou um projeto de lei que foi completamente vetado pelo governo Mello, que tratava dos territórios negros da cidade de Porto Alegre, que já são reconhecidos por um projeto educacional da própria SMED, mas que são impactados hoje por uma lógica de cidade pautada pelos interesses da construção imobiliária, né? Então, como é que a gente protege esses espaços, valoriza esses espaços que constituem a memória do nosso povo? Então, para nós, é essa disputa que está colocada, assim, sabe? Valorizar e permitir que as pessoas situem-se e permaneçam dentro dos seus territórios originais. Quem está em área de risco, por que não morar nas áreas centrais? Nós temos 200 mil imóveis hoje da iniciativa privada que estão vazios. A gente não tem ideia hoje de quantos são os imóveis do município, do estado e da União que também estão desocupados, né? Uma caixa preta. Hoje tem o gabinete de imóveis localizados na Secretaria de Administração e Patrimônio e que a gente tem que ter acesso porque são inclusive imóveis que estão sendo vendidos. Foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores a possibilidade de se vender imóveis e esses recursos ir para um fundo de reparação de equipamentos da máquina pública, assim, mas hoje a gente não tem noção de quantas pessoas vivem em áreas irregulares e também não temos acesso, enquanto Câmara de Vereadores, de quantos são os imóveis vazios de poder da União, do Estado e do município. E para nós isso é um quebra-cabeça, né? Que tu vai colocando a demanda a partir daquilo que está disponível hoje dentro da nossa cidade. Porque não necessariamente tu precisa de novos projetos de construção de moradia popular. Eu acho que essa cidade que se desenvolveu levando as comunidades do centro, né, da classe trabalhadora para Restinga, para Lomba do Pinheiro, para Mário Quintana, como a gente integra elas dentro dos bairros que já tem, né, saneamento, drenagem, asfalto, os equipamentos de saúde. Então, eu acho que é pensar essa lógica, isso é de interesse das comunidades, porque as demandas diárias que chegam para nós, enquanto mandato, são essas demandas mesmo, a desestruturação dos serviços básicos, assim. E essa desestruturação é bem localizada nesses bairros periféricos, assim. Então, o plano diretor, de um ponto de vista de integrar essa Porto Alegre segregada, é interessante, né, das comunidades se organizarem para pensar, né, como as comunidades se apropriam do plano diretor e se reorganizam para disputar esses espaços públicos, assim. E aquelas que já estão alocadas, que têm relação com o seu território, que não querem sair do seu território, como elas têm a matrícula, né? Que a matrícula também é a porta é o início, né, do processo de tu, inclusive, investir no teu imóvel. Muitas pessoas não investem no seu imóvel porque não tem garantia de que vão permanecer ali. Então, acho que esses dois movimentos são interessantes, assim, gravar essas áreas irregulares já enquanto áreas destinadas à moradia e pensar os imóveis vazios nas áreas centrais para as pessoas que estão em áreas de risco. Perfeito. Catiane, enquanto o poder público, né, o poder público vem colhendo essas opiniões, né, esses apontamentos, mas como pensar nesse sentido, né, de questões práticas, assim, por exemplo, a vereadora colocou a questão de um diagnóstico, né, para a gente ter uma radiografia do que estamos falando, para a partir daí se gerar uma política pública, se criar uma política pública, se debater uma política pública naquele sentido, né? Sim, nós temos uma consultoria, né, que foi contratada e entregou essa semana o produto que é o diagnóstico da cidade, com base na leitura técnica, com os dados que foram fornecidos pela prefeitura e que eles conseguiram cooptar. Nós ainda estamos fazendo uma avaliação interna desse material, assim, ver se daqui a pouco ele precisa de algumas complementações, enfim. E também, além desse diagnóstico dos dados, e o que a conferência também serviu assim, para fazer uma avaliação do plano diretor atual. Porque nós temos alguns instrumentos no plano diretor, né? Por exemplo, nós temos as áreas especiais de interesse social, que Porto Alegre foi uma das primeiras cidades a ter esse instrumento. Tanto que depois foi para o Estatuto das Cidades como zona especial de interesse social, né?
serviu de exemplo para outras cidades, que é um mecanismo para proteger as comunidades nos locais de origem, né, onde elas têm direito de ficar, onde elas têm as suas relações, enfim. E, além disso, né, a questão do financiamento urbano, como a Carla falou, nós temos, né, as questões das contrapartidas dos empreendimentos. Então, o que falta ainda no município, infelizmente, a gente não conseguiu implementar, que estava previsto no plano, é um sistema de monitoramento que a gente consiga realmente ter noção de como a cidade está acontecendo ao longo do tempo, para servir de apoio também para a gestão, né, de todo o território e principalmente desses territórios mais carentes. Mas, além disso, o plano diretor, hoje, nessa visão que a gente tem, né, de desenvolvimento social e cultural mais ampla, tem que prever algumas ações específicas de políticas de inclusão social, de acessibilidade, incluir as mulheres, crianças, idosos, né, e Porto Alegre é uma cidade que está ficando mais idosa também, né, de acordo com o crescimento populacional. Então, como que a gente se prepara para isso, né? Porque o plano diretor, ele é um instrumento para pensar a médio e longo prazo, né? Ele vai ser revisado novamente daqui a 10 anos, mas já se pensa numa visão para daqui a 30 anos, né? E, além disso, incluir todas essas comunidades, né, que têm alguma carência, é de extrema importância para o desenvolvimento da cidade como um todo. Perfeito. A Catina toca num ponto importante. Pensamos a cidade a médio e longo prazo, né? O plano diretor é um plano de 10 anos, né? E como nós temos uma sociedade extremamente dinâmica, enfim, comportamental, cultural, econômica, eu lhe pergunto, Carla, como pensar em pontos factíveis, assim, de medidas que possam atacar, assim, esses pontos mais nevrálgicos, digamos assim, desses problemas, né? Então, a primeira questão que foi falado, né, aqui já, eu acho que é extremamente importante reforçar, é a questão do diagnóstico dos dados, né? Na conferência isso ficou muito claro, né? Várias pessoas ali falaram de dados sobre imóveis vazios, déficit habitacional e inadequação. Eu fui uma que levei dados, né? O Poder Público também levou, e teve uma terceira pessoa também que numa palestra levou números divergentes sobre a mesma realidade, né? Como a gente vai estar trabalhando com a questão da política habitacional se a gente não tem, né, dados reais, né, da realidade, né, de número de pessoas despejadas, número de pessoas sem domicílios, enfim. A gente tem uma carência muito grande disso e isso não é um problema somente de Porto Alegre, a gente vive isso nacionalmente. Tá aí tudo que envolve a discussão do IBGE, que é uma fonte de dados extremamente importante para as políticas públicas. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Um segundo, né, não tem como a gente falar em questões factíveis que os arquitetos costumam chamar de materialidade dos direitos, né, se nós vamos falar em recursos, né, e aí que eu falo da questão dos mecanismos, né. A gente tem em Porto Alegre uma situação bastante interessante que eu acho que é importante colocar em pauta, né. Está tramitando um PL que está falando sobre desvinculação de recursos dos fundos, né, fundos que estão superavitários, né, que estão não gastaram o seu dinheiro. Um desses fundos, acreditamos ou não, é o fundo de habitação. Parece, quando a gente escuta e quando a gente vê o PL, que o Porto Alegre não tem problema habitacional, porque o dinheiro do fundo não foi gasto. E ele não foi gasto e tem um projeto de lei tramitando na Câmara, né, que está dizendo, olha, o dinheiro não foi gasto, a gente vai usar esse dinheiro, a gente quer desvincular do fundo e quer usar em outras contas do município, que devem ser pagas também, não vou entrar no mérito, né. Como que o município de Porto Alegre, com o problema habitacional que tem, está desvinculando recursos do fundo de habitação? Né? Isso é bem prático, isso é bem factível. Sem dinheiro, não há política pública. Né? E como é que tu alimenta esses fundos? Tu alimenta, de novo, né? Voltando à fala anterior, tu alimenta com os instrumentos da gestão do solo, né? Entre outros fatores. E aí, resgato aqui que Porto Alegre é precursora em vários desses instrumentos urbanísticos e de gestão do solo. Né? A Catiane colocou aqui as AEs, né? As Áreas Especiais de Interesse Social. Porto Alegre foi uma das primeiras capitais a ter isso, né? E não é só o gravame, não é só gravar a área e reconhecer ela como interesse especial, como interesse cultural, né? Eu mesmo, né, tive aqui nessa casa
essa semana, e o relato de uma moradora do Partenon, que há 18 anos, né, aguarda avançar um processo de regularização fundiária. Né, eu mesmo tenho áreas que eu comecei a trabalhar, eu era estagiária de arquitetura, e até hoje as famílias aguardam o reconhecimento da posse, aguardam o saneamento básico, aguardam uma casa um pouco melhor. Temos em Porto Alegre famílias que estão em casas de passagem há mais de 10 anos. Elas foram para a casa de passagem para aguardar uma unidade habitacional e estão até hoje aguardando. Né? E ameaçadas de despejo pelo próprio ente federativo que colocou elas nessa situação. Né? Então, isso é falar de realidade. Né? E onde é que essas famílias estão? Grande parte delas estão no 4º Distrito de Porto Alegre, por exemplo, que está com um investimento e com um projeto de desenvolvimento que está pautado por uma questão, por uma perspectiva econômica, quando deveria estar pautado por uma perspectiva de direitos, né, de direitos humanos, do direito à moradia, do direito ao trabalho digno. Né? Essa movimentação é que dá o tom de tudo aquilo que a gente acorda dentro de uma lei, seja ela a Constituição Federal, seja ela o plano diretor. Né? Então, eu sempre coloco, o problema não são os instrumentos, o problema não são as normas, o problema é a forma como a sociedade é colocada nisso e a forma como os gestores, né, operacionalizam esses instrumentos. Não adianta a gente gravar ex e gravar ex, sem urbanizar os assentamentos precários. Não adianta a gente pensar em desenvolvimento econômico esvaziando fundos importantes. Né? Não adianta a gente falar em desenvolvimento social se a gente não tem recursos direcionados e políticas concretas, pensadas para os mais pobres. Bem, a gente vê aí como é complexo, né, e como carece, né, desse debate ampliado, né, em relação ao plano diretor, porque toca todas essas questões, abarcam todas essas... É o planejamento da cidade, né, uma definição mais grosseira, digamos assim, mas é o planejamento da cidade e a cidade que se quer viver, né, em curto, médio e longo prazo. Deixa eu passar para uma outra questão aqui, vereador, que também faz parte desse eixo, né, para que a gente possa tentar discorrer sobre alguns desses pontos que foram colocados. Um dos debates, né, um dos dias do debate, né, caiu na PUC, né, sobre a discussão do plano diretor, caiu bem no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Como pensar, vereadora, nessas discussões, né, para tornar pensar uma cidade mais inclusiva, mais segura e culturalmente também menos machista, assim, digamos, para as mulheres, porque isso passa também por pensar a cidade, né? Por primeira planejamento crítica, de cidade, que está sendo né, levantada aí por diversos setores do movimento social, que os dias do plano diretor, o horário, a localização impossibilitou que a população conseguisse acessar uma discussão que é fundamental. Então tem a discussão de que é fundamental, ao mesmo tempo que tu coloca em horário de trabalho de boa parte da nossa classe trabalhadora. Então, né, fica difícil a gente pensar que inclusão é essa, né? Então, a gente tem que pensar em espaços no contraturno. E, às vezes, a prefeitura não quer pagar hora extra para o servidor porque diz que não tem recurso. E é uma opção. É uma decisão política do governo Mello, a participação ou não. Se as pessoas não estão participando, se quem está nos assistindo em casa não faz a mínima ideia do que é o plano diretor, é responsabilidade do governo. Né, que o governo hoje está fazendo essa opção de contratar uma empresa para fazer esse serviço de assessoria e também está fazendo a opção de não garantir espaços no contraturno descentralizados para que a boa parte da população acesse, traduza e entenda e consiga não só entender, mas intervir nessa perspectiva de plano diretor. Assim. Esse ano 8 de março foi também muito ruim, assim, boa parte dos setores de luta das mulheres, do movimento sindical, a luta por moradia, estavam em agenda, né, usando daquele dia, que é uma brecha que se abre, né, nos locais de serviço, de estudo, de moradia, para discutir um tema que é fundamental em âmbito de Porto Alegre, né, uma das capitais que mais permite a violência contra suas mulheres, num estado que também é um dos que mais permite a violência contra suas mulheres, e que a gente não tem rede de acolhimento, a gente tem uma dificuldade incrível de oferecer políticas públicas, a gente tem uma demanda aí de 6 mil vagas em creche, isso é uma demanda desde o início do governo Mello, já tramitou 2 projetos de lei aqui na Câmara no sentido de compras de vagas na esfera privada, as próprias creches, né, a educação infantil privada se organizou para não disputar aquela licitação, querendo que a prefeitura aumentasse os preços. Ou seja, as iniciativas que estão vindo por parte desse governo em âmbito de política de proteção, acolhimento e da primeira infância
estão sendo um fracasso. Né? E aí no 8 de março, um dia muito importante dessa luta, dessa denúncia, teve essa discussão em paralelo sobre o plano diretor, que também vai impactar a vida das mulheres. Assim. Então a gente percebe aí duas vezes essa falta de percepção, assim, sabe? De onde estão as mulheres trabalhadoras, da importância do 8 de março para nós e como a gente, enquanto movimento social, vai ter que se desdobrar para pensar os nossos espaços, assim. Na MAPA, na Mário Quintana, na Bom Jesus, usando o Clube de Mães, a Associação do Bairro, a Escola de Samba. É ali que a gente vai ter que desenvolver essa conversa com as mulheres da classe trabalhadora. Hoje de manhã eu estava aqui num debate com as meninas terceirizadas da Câmara. Eu acho que vai muito de quem tem o interesse em pensar um plano diretor popular inclusivo, chamar para si a responsabilidade. Não vai dar para terceirizar para o governo, não vai dar para contar com as agendas do governo, porque o que a gente vem percebendo desde então é um debate bem restrito, né, a assessoria que foi contratada e alguns movimentos, algumas lideranças sociais que já têm ligação com esse governo. Catiane, como é que tem sido esse processo de escuta, né, pelo governo, em que pé nós estamos, né, e como é que o governo tem recebido essas proposições e também trazendo para o debate, né, essa questão de valorização da mulher, né, enfim, de inclusão também, como é que isso tem sido, como é que tem tramitado, digamos assim, né, no âmbito... Sim, essa questão da participação, como a própria vereadora falou, é um desafio bem grande, assim, né. A gente vem trabalhando desde 2019, que nós fizemos oficinas nas regiões de planejamento, umas oficinas participativas. Tivemos o evento da pandemia, né, que durante esse tempo a gente, inclusive, o processo de revisão do plano diretor ficou parado, principalmente por não poder fazer processos participativos. Nós retomamos ano passado com exposições, onde foram mostrados os resultados daquelas primeiras oficinas de 2019. Só para ter uma ideia de número, assim, em 2019 nós tivemos 439 pessoas que participaram nas oficinas. Nas exposições, estimamos cerca de 1.308 pessoas. Nós tivemos, em novembro do ano passado, um seminário, que foi o seminário de abertura do plano diretor, né, com palestras assim, da história do planejamento urbano de Porto Alegre, que contou com 400 pessoas. A conferência, nós tivemos 954 inscritos, né? No primeiro dia, nós tivemos quase 600 participantes, assim. Então, o que a gente vê? Às vezes, realmente a gente chegar nas pessoas, tem todo um processo, né, do conhecimento do que é o plano diretor, das pessoas entenderem e a importância de debater o plano diretor. A gente percebe que está crescendo o número de participação, né? A gente, aos poucos, está conseguindo chegar um pouco mais nas pessoas, mas ainda é um processo, né, que a gente também pede a colaboração, né, dos vereadores, das entidades, de quem puder também, né, nos convidar para o debate. A gente acha muito importante e estamos abertos para isso, né. Também outra questão, as oficinas nós fizemos, elas durante, algumas foram à noite, algumas foram sábado, algumas foram domingo, sempre em contato, né, de acordo com o que foi dito pelos conselheiros das regiões de planejamento do CMDOA. E as exposições também nós optamos por fazer nos finais de semana, sábados e domingos, nas escolas, para ter esse espaço, né, das escolas. E foram em outros locais das oficinas, até para a gente poder difundir mais e tentar atingir mais pessoas. Então, assim, estamos nessa busca de tentar atingir mais pessoas, né. E com relação à questão do gênero, né, é um tópico que ele está aqui no subgrupo do acesso à cidade, dentro do eixo temático para a discussão. E entendo que é muito importante, né? Eu até ultimamente li um artigo que fala sobre a questão do gênero no planejamento urbano e muito da mobilidade, do cuidado que é feito pelas mulheres.
Porque a mulher, ela é uma pessoa que geralmente é a que cuida de criança, que cuida de idosos, que cuida de vários afazeres, né? Diferente do homem, que tem uma mobilidade que geralmente vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. A mulher, ela vai de casa para a creche, para o trabalho, para o supermercado, para a farmácia, daqui a pouco cuidar dos pais. E essa mobilidade, ela é muito pensada no sentido casa-trabalho, né? Então, a mulher sente muita dificuldade e principalmente de se locomover com crianças, né, com idosos e de ter acesso ao transporte público nas periferias, né? E temos também a questão da segurança pública, que tem a ver com o desenho urbano, com a iluminação, né, da mulher se sentir segura na rua para poder estar fazendo as suas atividades. Tá certo. Deixa eu passar aqui para Carla, né, para a gente também fechar essa rodada aqui com esse assunto, né, de gênero, né? Que desafios, né, projetas, né, nesse debate, né, em termos enfim, de valorização de uma cidade mais inclusiva, mais segura, né, para as mulheres? Acho que primeiro parte desse reconhecimento, né, de que a gente tem uma periferia que ela tem gênero e ela tem cor, né? A gente não pode nunca, a gente tem que ter isso como, digamos assim, escopo, né, de qualquer análise, né? E tentar, eu acho que o exercício de tentar enxergar a dinâmica e o cotidiano dessas mulheres é importante, né? Esse tempo eu estava lendo um artigo também, onde a pessoa que estava sendo entrevistada, ela falava que a vida dela era uma mulher, né? Era pautada pelo horário do transporte público, né? Então, ela condicionava a vida dela ao horário que o ônibus sai, ao horário que o ônibus chega, né? E aí a vida dela se resume ao horário do ônibus. E isso é muito sério, né? Isso é muito sério porque vem muito ao encontro do que a Catiane está colocando, né? Tipo, a mulher, ela tem uma dinâmica, é ela que fica com os filhos, é ela que faz a gestão do lar, ela que quando, né, que tá em casa, ela que sofre violência, né? Então, a gente tem que começar a olhar para as periferias, né, enxergando que lá tem gênero, tem cor, né? Então, e não é branca, né? Não é branca, são mulheres negras, né? Então, até os movimentos colocam que o dia que a gente conseguir proporcionar qualidade de vida para as mulheres negras, um grande número da sociedade vai estar atendido por essas políticas públicas, né? Então, acho que isso é uma questão central. Eu acho também que tem outros fatores com relação a gênero, né, que a gente precisa prestar atenção, não só também nas periferias, mas no cotidiano das instituições, né? O próprio 8 de março, lá, a gente for olhar todo o processo da conferência do plano diretor, com raras exceções, né, as mesas eram sempre muito postas por homens, né? A abertura tinha uma mulher na mesa, então as mulheres, quantas vereadoras temos, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar para isso em todos os lugares, né? E se colocar, né, no lugar dessa mulher, né? Tipo, na periferia, como que é carregar um filho no braço, um no carrinho, né? Numa calçada que não existe, disputando lugar com os carros, né? Então, acho que essas questões todas elas estão postas e elas são centrais no planejamento urbano, muito embora pareça de modo muito periférico, né? Como é o tema, né, de modo geral, periférico, né? Ok. Vereadora Karen, para a gente passar para um outro tema aqui, só para a gente tentar aí, pelo menos dar uma pincelada em cada um desses pontos que contempla esse eixo, né? Questão da cultura, como é que pensar a cultura a partir do plano diretor também, né? O que avançar no processo cultural a partir do plano diretor? Então, a gente vem construindo, né, junto com alguns segmentos da cultura, a discussão em torno das áreas de interesse cultural, né? E também gravar o patrimônio, né? O que seria o patrimônio material e imaterial da cidade de Porto Alegre. No movimento social negro, a gente já vem acumulando em torno da luta quilombola, né? De olhar para os territórios originários, normalmente numa luta contra o desalojo, contra uma reintegração de posse, vem a demanda do autorreconhecimento enquanto um instrumento para tentar a permanência dessas famílias nos seus territórios de origem. Mas, para além disso, né, de uma resistência, o que isso diz sobre a gastronomia, o que isso diz sobre a vestimenta, o que isso diz sobre a matriz africana? Porto Alegre é a capital, né, acho que depois de Alvorada, acho que a capital do Brasil é a capital com maior quantidade de terreiros, de cidade, acho que a gente está depois de Alvorada nessa discussão, assim.
da presença, né, o Batuque do Rio Grande do Sul muito forte dentro da nossa capital, e são territórios, assim, são casas que também não têm o reconhecimento, né, por parte do poder público, enquanto parte do nosso patrimônio cultural e de contribuição, né, para uma cidadania, valores societários, né, e isso é importante a gente também tentar minimamente introduzir, né, dentro dessa lógica de discussão do que é reconhecido enquanto cultura dentro da capital gaúcha, assim. Então tem a discussão dos territórios negros, tem a discussão dos quilombos, que é um outro debate, tem a discussão das casas de matriz africana, os nossos clubes negros também, né? Nós temos o Floresta Aurora, o Satélite Prontidão, Floresta Aurora, o clube negro mais antigo do nosso país, que sofreu também por diversos processos, assim, de remoção, se localizava antes numa área mais central, agora está lá no Belém. O Satélite Prontidão também está lá no Rubem Berta, então, e com dívidas muito grandes de IPTU. Então, como a gente também consegue contribuir, né, para a valorização desse clube, como a gente consegue gravar ele como patrimônio da nossa cidade, no sentido de dar visibilidade, de captar políticas, né, recursos públicos para tentar incentivar que seja um espaço de promoção de política, né? Então, isso vai ser uma disputa que a gente vai constituir enquanto movimento social negro, assim, dentro dessa perspectiva. Os capoeiristas também vêm se organizando no sentido de pensar os espaços que são importantes, a redenção, a roda do chafariz, o mercado público, né? Então, como a gente consegue olhar para a cidade a partir dessas expressões culturais desse povo segregado, assim. Obviamente, né, outros segmentos da cultura também estão se organizando para pensar os espaços urbanos, para pensar a integração dentro do plano diretor, mas o compromisso do nosso mandato, pela essa característica nossa, é com esse povo que está na batalha, que tem dificuldade de se institucionalizar, de ser um MEI, de ser um CNPJ, e que normalmente, por isso, fica invisibilizado, né? Da Lei Aldir Blanc, da Lei Rouanet, e que, com certeza, se a gente não conseguir dar um subsídio, uma assessoria, também estarão invisibilizados do plano diretor, assim. Então, a gente está se colocando à disposição de estar constituindo esses espaços e estar organizando, né, em assembleias populares, esse povo para que a gente consiga estar organizado para pensar as nossas emendas, aquilo que vai vir por parte do governo Melo. Catiane, então, cultura, né? Esse é outro ponto importante, né? Importantíssimo, né? Para que se pensar dentro do plano diretor, né? Desafios que tu vês aí. Então, avaliando o plano diretor, a gente vê que o patrimônio cultural, atualmente, ele está dentro da estratégia de proteção ao ambiente natural. E trata do patrimônio edificado, basicamente, né? E nós sentimos essa necessidade de falar do patrimônio imaterial. Então, houve essa sugestão inicial de puxar o cultural para junto do desenvolvimento social, para a gente ter essa discussão. No fim, por uma análise assim, dos grupos técnicos também, ficou um eixo específico para tratar do patrimônio cultural, mas o cultural se manteve dentro do social justamente por essa questão assim mais relacionada aos povos, né, tradicionais. Se entrelaçam, né? Sim, é uma questão que se entrelaça, mas a gente tem muito a questão dentro do plano da proteção do bem edificado, né, que é o patrimônio material, que ele tem legislação própria, específica para isso, mas o imaterial, a gente realmente não tem isso ainda no plano diretor, né? Então, são os movimentos culturais, a questão da descentralização da cultura também foi falado, né? Que é justamente a valorização dessa cultura nos núcleos, né? Em várias partes da cidade. Nós temos a questão dos quilombos, da tradição negra, temos também indígenas, né? Que, a princípio, nós temos 14 áreas reconhecidas. Tem também comunidades tradicionais, como dos pescadores, a Ilha dos Pescadores, né, que também é uma comunidade que tem características bem específicas, né, que tem que ser reconhecida. Então, esse eixo veio nesse sentido, assim, de tratar dessa cultura nos lugares, assim, onde hoje em dia ela não aparece. E valorizar mesmo essa cultura. Cara, são muitas coisas, são vários apontamentos, né, que
na verdade, a gente pensa numa política guarda-chuva, né, para tentar abarcar o máximo possível, né? Então, se a gente pensar assim, cada ponto seria necessário um mecanismo diferente, né, um mecanismo que abarcasse aquela questão, né, tanto do ponto de vista de recursos como do ponto de vista de política pública, né? Então, em termos de planejamento, né, ouvindo aqui os colegas falando, a gente sempre tem que pensar em termos de cultura, o que estamos fazendo toda vez que a gente derruba uma casa ou passa por cima de uma comunidade quilombola e dali surge um prédio envidraçado, né? Que tipo de cultura a gente está patrolando, que história a gente está patrolando e que cultura a gente está implantando, né? Uma cultura globalizada, né? Aquela cultura, os arquitetos brincam, um prédio que poderia estar em qualquer lugar, né? Então, essas dinâmicas, tentando dar uma materialidade para essa discussão de plano diretor, né? Ela acontece na cidade de Porto Alegre, né? A gente teve, né, nos últimos anos, vários engajamentos dos movimentos populares defensores, não só, né, dos quilombos e dos indígenas, mas também defensores do patrimônio histórico, né? Se abraçando e defendendo a não derrubada de edificações que são importantes para a história da cidade, né? Na realidade, a arquitetura ela vai materializando a história, né? Quem consegue ter essa sensibilidade, né, vai enxergando isso ao caminhar pela cidade, né? E isso é muito mágico, assim. Então, essa diversidade, ela vem se apagando, né? Porque ela vem dando espaço para uma coisa mais globalizante, né? E quem permite essa globalização, né? Quem permite essa tipologia globalizada que patrola territórios, que patrolam dinâmicas, que estruturam uma outra forma de usar o espaço urbano, é o plano diretor, né? Quando ele permite subir alturas que vão para além do que aquela paisagem urbana permite, né? Então, vamos ter o maior prédio em altura da América Latina. Onde? Ali na beira do Guaíba. Tá. O que isso dialoga com a cultura, né? Isso é um patrulhamento da nossa história, né? E nós, enquanto sociedade porto-alegrense, incorporando uma cultura mais globalizada, né? Essa palavra cultura, ela é muito ampla, né? Cada um aqui puxa para um lado, né? Mas eu acho que é importante ter essa dimensão da globalização, né? Da cidade e desses espaços, né, que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo quando a gente está caminhando pela Cidade Baixa, a gente percebe essa transformação quando a gente caminha na Orla, quando a gente caminha no Centro Histórico, quando a gente caminha na Cidade Baixa, com as nossas disputas, né, na Zona Sul de Porto Alegre, no Lami, defendendo territórios indígenas, enfim, né? Eu acho que tem tudo a ver com o plano diretor e, de novo, né, qual é a perspectiva na qual a gente se movimenta, né? A legislação está lá, né? Os territórios, todos eles tradicionais, eles têm legalmente todos os instrumentos para serem protegidos. Por que não acontece, né? Acho que é isso que a gente tem que começar a olhar, a forma de manusear esses instrumentos, né? A partir de que perspectiva nós todos nos movimentamos, né? Em termos de desenvolvimento urbano. Tá certo, muito bem. Só para lembrar também o nosso telespectador que o projeto, né, do plano diretor, ele está sendo elaborado e o poder público tem colhido, né, Catiane, as demandas que chegam, né, para formular um projeto que será encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores, que passará pelo crivo dos parlamentares e para votar e aí estabelecer, a partir daí da votação, né, vereadora, o plano diretor da cidade para os próximos 10 anos. Então, esse é a sequência, né? Só que até lá, então, temos muita discussão ainda, muitos debates, né? Nós aqui no Porto Alegre Debate estamos fazendo digamos assim, fatiando um pouco o plano diretor para, de forma didática, a gente poder entender um pouquinho melhor de cada eixo do que a gente está falando, né? Quando se fala de visão de cidade que queremos para médio e longo prazo. A gente está chegando no final do programa, eu queria dar mais uma passada aqui com os nossos convidados, agora aquele poder de síntese, né? Para os nossos telespectadores também ouvirem mais uma vez a nossa mesa colocada aqui, né? Para as despedidas, né? E aquilo que faltou falar, naquele talento do 1 minuto ali para a gente fechar aqui, dizendo que esse debate, né? Enfim, ele segue. Deixa eu passar também o site, né? Onde as pessoas podem também ter informações
sobre o plano diretor, né? O site da prefeitura, prefeitura.poa.br/plano diretor. Então vai aparecer na sequência aí na sua tela, para que você também possa dar uma lida ali, né? Se apropriar, né, Catiane? Um dos desafios é que as pessoas também entendam, busquem informações. Então essa também é uma fonte que as pessoas podem chegar lá e dar uma olhadinha do que nós realmente estamos falando. prefeitura.poa.br/plano diretor. Vereadora Karen Santos, palavra final. Então, agradecer novamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, colocar a Comissão de Transporte e Habitação à disposição de quem está nos vendo para a gente constituir pautas. Próxima discussão que teremos é sobre o Conselho de Mobilidade Urbana. A última que tivemos, nós pautamos a suspensão de um leilão de um terreno da União de interesse da Vila São João, ali perto da Bom Jesus. Então, assim, é um instrumento também, estou presidenta dessa comissão, para a gente tentar fazer a disputa desde já dessa cidade. É um instrumento para as comunidades, para os trabalhadores. Assim. Então, tem demanda, entre em contato. Nós fazemos reuniões de comissão diretamente na comunidade, no contraturno, ou talvez, né, ou como é já ordinariamente aqui às 10 horas da manhã, todas as terças-feiras. É um espaço aberto e é um espaço para ser construído as pautas junto com a população. Então, fica aí o meu recado e meu convite para a gente usar das reuniões da comissão também para dar mais construção e mobilização para a discussão desse plano diretor aí que vai pautar os 10 anos da cidade. Perfeito. Catiane Burghausen Cardoso, representante da Esmamus. Acertei, né? Acertou. Recado final, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade e convido a todos que nos assistem para participar do processo de revisão do plano diretor. No site, nós temos todo o material técnico que foi elaborado desde as oficinas de 2019, exposições, todo o resultado da conferência também vai ser colocado no ar. Ainda estamos trabalhando na parte técnica, né, dos relatórios, enfim. E teremos ainda outras etapas de participação. Ainda não tem data definida, estamos em organização interna ainda, né, e com o material da consultoria também que precisamos, né, para poder fazer esse planejamento. Mas ainda vamos ter uma rodada de oficinas temáticas que a gente vai falar sobre cada tema desses, né? Esse tema, desenvolvimento social e cultural, vai ser um deles, e mais outros 6 temas. Teremos ainda a fase de propostas do plano, né? Mais uma conferência pela frente esse ano ainda. E também peço que quem tiver alguma sugestão, né, alguma contribuição, pode fazer pelo nosso e-mail, planodiretor@portoalegre.rs.gov.br, e nos acompanhar pelas redes sociais da Esmamos e pelo site do Plano Diretor. Obrigada. Perfeito. Carla Moroso, arquiteto e urbanista, recado final também. Então, agradecer, né, o convite mais uma vez, né, e colocar para o pessoal que está escutando, né, de que comecem a enxergar a cidade como um campo de disputa. E isso não é ruim, né? Isso faz parte da diversidade, do processo democrático. E se instrumentalize, né? Se informe, procure as organizações da sociedade civil, procurem a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, busquem informações, né? E pensem que esse processo, ele é um processo longo, né? E ele precisa conhecer as necessidades da população. Então a população tem que se aproximar do poder público, tem que procurar os órgãos responsáveis, tem que levar suas demandas e depois tem que vir aqui para essa casa na hora do acompanhamento da votação, lotar aquele plenário e defender suas propostas, porque senão os vereadores, né, que estão aqui representando eles que estão lá, né, vão ficar descalçados. Eles precisam ter, né, os seus eleitores ali pressionando, né vereadora, para poder que as coisas avancem de acordo com as necessidades da maioria, né, das necessidades das pessoas como um todo. Então é isso, deixo esse convite, né, coloco à disposição também. Acho que tem aí, a gente vive um momento de informação bem importante, assim, né, nas mídias, então se informem, busquem informações, incomodem bastante o poder público, incomodem bastante os vereadores, né, incomodem também os parceiros da sociedade civil e se embora, porque é uma disputa bem importante e a cidade precisa de todos esses olhares.
Tá certo, muito obrigado. Então tá aí, tá dado o recado, né? Participe, vai lá, acesse as redes sociais, busque informações sobre o plano diretor. Vou passar mais uma vez o site da Prefeitura, ali também é uma fonte de pesquisa, prefeitura.poa.br/plano diretor. Bom, as nossas convidadas, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado pela participação aqui, por trazer a visão de cada uma sobre a cidade que queremos aí para o futuro. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, fica o convite para que você também acesse as nossas redes sociais, fique por dentro do trabalho aqui do Legislativo. O Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau.